O que são essas condições gerais de transporte, né, que a gente está colocando em um único normativo? São regras mínimas que informam o contrato de transporte e elas visam, em primeiro lugar, buscar corrigir falhas de mercado, assimetrias de informação. Então, aqui é relevantíssimo. Nós temos tido, justamente em função desse contato com a Senacom, do Ministério da Justiça, com os órgãos de defesa do consumidor e com base no banco de dados que a agência possui, dos principais itens que são objetos de reclamação, queixas, dúvidas dos passageiros, nós estamos trazendo uma série de medidas que visam trazer proteção a esses consumidores. Então, buscamos transparência, né? Informação clara sobre os serviços ao consumidor, mecanismos de solução ágil de conflitos, isso é fundamental, né? Buscar diminuir a judicialização que hoje graça no setor, empoderar o consumidor, então trazendo mecanismos bastante claros e eficientes para que o consumidor possa buscar uma autotutela e, por fim, incentivos para a melhoria dos serviços, né? Indenizações tarifadas, em alguns casos que eu vou passar mais adiante. Então, acontecer um dado evento, a empresa vai ser obrigada a indenizar para buscar um mecanismo de incentivo que a empresa melhore o serviço e não espere acontecer a situação de um atraso ou de um extravio de uma bagagem para que o passageiro, depois de procurá-la, ela solucione o seu problema. A própria agência se adianta, portanto, em alguns pontos nesse sentido. Eu passo aqui, então, e eu vou tentar falar muito brevemente, porque são alguns pontos, são muitos pontos, mas eu selecionei aqui os principais que constam da minuta. Então, os principais pontos da proposta, né? A disciplina da oferta de serviço. Atualmente, a regulação ela passa de soslaio sobre essa questão, não há uma regulação muito clara sobre essa questão, mas o ponto fundamental é que hoje, se aprovadas essas propostas, o passageiro vai ter que ter acesso, a partir da publicidade que a empresa dá das tarifas, do preço total, incluindo tarifas, né, de conexão, de pouso, permanência, todas essas que as empresas são obrigadas a pagar e repassar ao aeroporto. Isso para permitir a comparabilidade pelo consumidor. As regras de remarcação, reembolso, não apresentação para o embarque ou no show, né, e as penalidades aplicáveis também têm que ser colocadas de forma destacada e não fazendo com que o consumidor, se ele tiver que buscar essa informação, ele entre no site da empresa e leia em letras miúdas quais são as regras aplicáveis em caso de um possível remarcação, cancelamento ou reembolso. Isso tem que ser informado, então, desde o primeiro momento e no resumo da compra para o passageiro. Tempos de escala e conexão e eventual troca de aeroportos, qual é o operador de fato e a empresa comercial, quem que vai operar efetivamente o voo e, fundamentalmente, regras de franquia de bagagem despachada e valores cobrados pelo excesso. Esse é um ponto bastante interessante, né? E também alvo de grande repercussão. Nós temos notícia, inclusive, que o senador Ferraço tem um projeto de lei que versa sobre com a mesma proposta no mesmo sentido, que é permitir que as empresas se entenderem que esse seja um modelo de negócio possível e interessante, elas ofereçam ao passageiro a possibilidade da transferência do bilhete. Esse é um ponto bastante combatido, eu acredito que a ABAR deva passar sobre essa questão, pelo seguinte: o grande receio que existe aqui é um cambismo, né? Isso não se tornar apenas uma possibilidade, mas uma obrigação das empresas, eventualmente, de transferirem, independente da regra do contrato ou de uma eventual multa, esse bilhete para um outro passageiro. Se isso, de fato, acontecer, porque existe esse receio por parte das empresas aéreas, nós temos um risco de criar, eventualmente, um mercado paralelo. Mas a proposta da agência ela não chega nesse ponto. Ela diz apenas e simplesmente que as empresas poderão, se entenderem que é um modelo de negócio factível e que não haja esse risco, oferecer essas tarifas. Se elas entenderem que existe esse risco ou que esse mercado paralelo aconteça, elas podem não oferecer esse produto. Então, é um tema sensível, nós trouxemos isso para a discussão com a sociedade, a agência não está convencida de que essa é uma medida que, ao final, será efetivamente aprovada, mas nós trazemos aqui para reflexão. Existe esse risco efetivo, não por outro motivo, até hoje é vedado, né? E há mercados fora de empresas low cost na Europa, por exemplo, que vendem tarifas extremamente competitivas a preços atraentes para o consumidor, mas que colocam um preço para essa transferência do bilhete, por vezes 6 vezes superior ao valor pago pelo passageiro pelo transporte. Mas lá é observada a regra do contrato. O passageiro, se quiser transferir, ele tem que pagar essa multa. Então, é algo que eu trago aqui também para reflexão e ouvir as contribuições. Correção de nome é um problema também corriqueiro lá na agência de reclamações que a gente costuma receber.
de empresas que, em função de uma troca de um nome, elas impedem o embarque do passageiro. Nós trazemos aqui a obrigação de que a empresa corrija sem custos o nome desse passageiro, se for em tempo, né? Claro que o passageiro que faça o check-in pela internet e chegue com o seu documento lá muito diferente do nome lá no portão de embarque, a empresa ali não tem como corrigir. Então, se o passageiro, com antecedência, tendo feito o check-in em casa pela internet, ele verificar que o seu nome está incorreto, ele vai comunicar à empresa e ela é obrigada a fazer essa mudança do nome, desde que isso não implique, é claro, numa transferência do bilhete de uma pessoa para outra. Desistência, atualmente não é regulamentado pela agência. O ponto aqui é permitir que, com alguma antecedência da data do voo, o passageiro possa desistir imotivadamente e receber 100% do valor pago sem qualquer multa em 24 horas. Esse é um ponto interessante porque ele permite. Hoje a dinâmica das empresas é conhecida de todos, que o passageiro encontra uma tarifa extremamente promocional, ele queira garantir aquela tarifa, ele poderá comprar essa tarifa e continuar buscando por outros melhores preços ou serviços, um voo direto e tudo mais. Se ele encontrar, ele pode desistir em até 24 horas. Então, essa é uma proposta também que visa corrigir o problema da eventual incorreção na data. O passageiro compra uma data errada e se dá conta minutos depois. Hoje, ele eventualmente é obrigado a pagar uma multa. Algumas empresas já praticam essa regra. Essa é uma regra já aplicada nos Estados Unidos e aqui no Brasil algumas empresas já praticam isso. Elas não cobram nada se o passageiro em 24 horas entrar em contato, solicitar uma mudança ou cancelamento. Alteração de horário. Isso é uma alteração de horário programada. Então, é muito comum, em função da dinâmica do mercado, que as empresas, em função também de eventuais adequações de infraestrutura aeroportuária, um fechamento do aeroporto, um buraco na pista, algum evento que cause uma reprogramação, a empresa ela deverá, caso a alteração do voo programada seja de superior a 15 minutos, para cima ou para baixo, né, ela adiante ou postergue o voo em 15 minutos, ou em voos internacionais, em 1 hora, ela tem que oferecer ao passageiro a opção imediata de reacomodação do voo para a data de conveniência do usuário, além do reembolso ou conclusão do serviço por outra modalidade de transporte. Existem já aqueles pontos da assistência material que hoje a Resolução 141 trata, que é para proteger o passageiro que vá para o aeroporto, portanto, é do atraso e cancelamento não programados. Aqui eu estou falando daquele que a empresa já com antecedência saiba que vai alterar o horário do voo originalmente contratado. Então, ela tem que prover esses pontos. Despacho de bagagem, declaração especial de valor. Atualmente, a Convenção de Montreal e o Código Brasileiro de Aeronáutica dispõem sobre esses mesmos dispositivos. Nós buscamos, colocando isso dentro das nossas condições gerais de transporte, esclarecer um pouco melhor esse mecanismo, que ele fixa em 1.131 direitos especiais de saque, que é uma cesta de moedas internacionais, comumente utilizada pelos outros países quando legislam sobre aviação, é uma cesta internacional de moedas. O passageiro, portanto, que despacha sua bagagem e não faça qualquer tipo de comunicação à empresa aérea de que está transportando bens superiores a esse valor, que dá em cerca de R$5.000 a R$6.000, eu não tenho o valor atualizado da presente data do direito especial de saque, mas dá em torno de R$5.000 a R$6.000 hoje, R$5.500. Ele vai receber até esse valor de R$5.500. Se ele for despachar bens superiores a esse valor, ele faz essa comunicação à empresa e há um procedimento ali na hora dela, eventualmente, pedir para o passageiro comprovar, abrir a mala e ver se tem, de fato, aqueles bens, para ver se não é uma possível fraude, e ela poderá cobrar o valor adicional ou um seguro para transporte desse valor ilimitado, né? Esse é um mecanismo que visa melhorar e acelerar, diminuir o número de litígios que hoje existem em torno desse problema. Hoje o passageiro, ele transporta inadvertidamente, ele leva bens de valor na sua bagagem, que se for extraviada, ele vai ter bastante dificuldade de provar, dado que a empresa nem ele poderão provar o que tinha dentro da bagagem, e é porque é uma prova negativa, né? É difícil que ele tenha a comprovação efetiva de que ele transportava aqueles valores e isso eventualmente vai a juízo e ele vai ter que fazer essa prova. Então, esse mecanismo que já existe, portanto, na Convenção de Montreal, da qual o país é signatário desde 2006, e no Código Brasileiro de Aeronáutica, a gente melhora, explicita esse mecanismo para torná-lo mais efetivo e mais claro para os passageiros. Cancelamento automático do trecho de retorno. Esse é um ponto, não sei se algum dos senhores já passou por isso, mas quando se compra um trecho de ida e volta e, eventualmente, por um problema no trânsito até a chegada do aeroporto, ou então a pessoa efetivamente não vai conseguir fazer uso do trecho de ida,
Não raro a pessoa eventualmente compra uma outra passagem para ir para o seu destino. Quando ela chega no aeroporto para retornar no local de destino, ela descobre que a empresa cancelou o trecho de retorno. Esse é um mecanismo também, é uso internacional, todas as empresas sim procedem, mas nós entendemos que há um ponto aqui que poderia gerar maior proteção do passageiro. Se ele avisar para a empresa aérea de que não vai fazer efetivo uso do trecho de ida, ela deverá, portanto, a partir dessa proposta, manter o trecho de retorno. Ela está avisada. Hoje a empresa diz, não, meu sistema não permite. A gente vai passar a obrigar que as empresas adequem seus sistemas e coloquem lá um aviso. O passageiro não compareceu no trecho de ida, mas ele vai fazer uso do trecho de retorno, então mantenha esse trecho de retorno. Basicamente, essa é a proposta. Assistência material em caso fortuito ou força maior. Esse é um ponto também de bastante repercussão e eu quero fazer, assim, tornar isso bastante claro, porque a proposta ela tem que ser bem entendida. Aqui trata-se do seguinte: assistência material hoje, que é facilidade de comunicação a partir de 1 hora do atraso, alimentação a partir de 2 horas e acomodação em hospedagem, em hotel, caso seja necessário, pernoite, elas são devidas em todos os casos e pelo tempo em que durar esse problema que levou ao atraso do cancelamento do voo. Aqui está mantida da mesma forma essa previsão, a única diferença é que, em casos de eventos extraordinários, que são raros, nos últimos 7 anos, nós tivemos 2 eventos dessa natureza, que foram o fechamento do aeroporto de Campinas, com aquele avião da Centurion, que mergulhou na pista e ficou preso na pista por mais de 2 dias. Então, num caso como esse, e de um terremoto, a cinza vulcânica, que levou a um fechamento total de um aeroporto para todas as empresas durante mais de 24 horas, nesse caso, até a 24ª hora, a empresa vai continuar obrigada, da mesma forma que é hoje, a prover assistência material aos passageiros, e a partir dessa 24ª hora, seriam suspensos e o passageiro passaria a arcar com eventuais despesas de hotel, caso ele se encontre fora do seu domicílio, é claro, por seus próprios recursos. Então, aqui é uma proposta que se traz também para reflexão. As empresas aéreas, nós sabemos, pelo que elas nos trouxeram desde o início da discussão, que elas querem, a partir do primeiro minuto de um evento como esse, deixar de indenizar o passageiro ou deixar de prover assistência material. E nós propusemos, então, que essa suspensão ocorresse a partir da 24ª hora. Então, é importante esclarecer, não se trata da retirada desse direito da assistência material, se trata aqui de trazer uma proposta com algum equilíbrio na dosagem dos custos que essa assistência material gera e que hoje são repassados aos passageiros. Então, é só a partir da 24ª hora para eventos que são efetivamente raros, né? No Brasil tivemos 2 nos últimos 7 anos. E no restante está mantida. E mesmo nesses casos é importante ressaltar que se o passageiro estiver em conexão, se a empresa tirou ele de uma origem, colocou ele no aeroporto de conexão, para esse passageiro, não importa a duração de um evento extraordinário como esse, de caso fortuito ou força maior, esse passageiro vai sempre ter assistência por parte da empresa, porque ele está em situação de maior vulnerabilidade. Extravio de bagagem. Prazos. Hoje a bagagem ela é considerada extraviada só depois de 30 dias. Significa, portanto, que a empresa tem 30 dias para localizar a bagagem do passageiro. Hoje nós estamos propondo diminuir esse prazo para 7 dias, né? E isso diminui também, depois disso vem o prazo para indenização mais célere, né? Indenizações tarifadas. Eu havia mencionado isso no início, né? Para o caso de preterição e para o extravio de bagagem, a proposta é, portanto, preterição. Aquele passageiro que comparece ao aeroporto no horário preconizado pela empresa, com antecedência, e a empresa diz, o voo está lotado. Para esse passageiro, portanto, ele passa, hoje ele não é uma livre negociação que ele tem que negociar com a empresa, você me deixou no chão, me indeniza, me dá um hotel ou uma remarcação para eu ir no voo seguinte, ou a empresa entra no voo e fala, quem se disponibiliza a ir para um outro voo, eu pago aqui tanto para esse passageiro sair e um outro passageiro poder embarcar. A nossa proposta é que haja um pagamento imediato, independente dessa negociação, de 150 direitos especiais de saque, que estão uns 600, 700 reais, e de R$2.000 para voos internacionais. Direitos especiais de saque é uma cesta de moedas, senador, que é utilizada na aviação civil em todo o mundo. Então, isso aqui é para gerar um incentivo. A empresa já vai saber que esse é o mínimo que ela vai ter que pagar. Então, se ela tiver que preterir, o passageiro já vai saber. Você me preteriu, eu tenho direito a isso.
Justo. É 150 para voo doméstico, que dá uns 600 reais, 700, e 400 é para voos internacionais, que é a situação do passageiro no voo internacional, se ele for deixado para trás, é mais severa. E para a questão do extravio de bagagem, a proposta é que, se o passageiro chegar no destino, não estiver lá no carrossel de bagagens, a bagagem despachada, ele vai fazer jus a uma indenização imediata de cerca de 500 reais. Na hora, a empresa vai ser obrigada a lhe pagar. Vamos adiante. Multa por reembolso. Esse é um ponto interessante. Hoje, algumas empresas praticam o seguinte modelo. Elas dizem, a minha tarifa eu dou 50% de reembolso. Então, o passageiro compra lá uma passagem de 500 reais, esperando que, se ele for desistir, ele vai ter 250, portanto, de reembolso. Mas ela, em cima desse reembolso, ela fala, não, mas espera aí, você está cancelando? Então, em cima disso, tem uma taxa de cancelamento de 150, 200 reais, e o que sobrar eu te dou os 50%. Então, isso prejudica a transparência, o consumidor. Para a gente mesmo fica difícil de entender a regra da passagem, do contrato, e a nossa ideia aqui, portanto, é proibir. Ela é livre, continua sendo livre para estabelecer. Exato, senador. Então, isso aqui, assim, ela continua sendo livre para estabelecer. Eu vou te devolver 50%, 60%, 70%, 20%, mas ela não vai poder acumular, porque isso prejudica a transparência e o entendimento da regra do contrato, bom dia, senador, pelo passageiro. Franquia de bagagem, esse é o ponto mais polêmico, portanto, o final da minha fala. Eu não quero entediar os senhores e poder ouvi-los fundamentalmente, mas aqui é o seguinte, hoje o que nós temos, né, incluído no preço da passagem? Quer o passageiro, como o senador Garibaldi frisou em sua fala inicial, quer ele use ou não, ele está pagando hoje, quando adquire um bilhete de passagem, poder transportar 23 quilos em voos nacionais e duas peças de até 32 quilos em voos internacionais. E hoje a regra é de, no máximo, 5 quilos de bagagem de mão. Muitas pessoas nos perguntam, mas o próprio peso da mala hoje tem, às vezes, 3, 4 quilos. Então, não dá para eu levar nada a bordo, porque seria só a mala vazia, né? Nossa proposta, portanto, convergência com a prática internacional, conforme preconizado na Política de Aviação Civil, conforme preconizado pela Organização de Aviação Civil Internacional, é possibilitar, portanto, diferentes serviços e tarifas com ou sem franquia. Isso aqui, portanto, é uma prática, não existe regra de franquia de bagagem no resto do mundo, com exceção de México, Rússia e Bolívia. O resto do mundo, todos os demais países, nenhum deles estipula qual é a regra de bagagem que o passageiro deve observar, que a empresa deve observar quando ofereça a passagem para o passageiro. Nós estamos nada mais querendo convergir para esse modelo. A imprensa noticiou, e é importante esclarecer, não significa, portanto, que a agência queira que o passageiro passe a pagar. Significa que nós queremos que o passageiro tenha liberdade de escolha daquela empresa que cobrar desde a primeira peça despachada, e as empresas low cost lá fora fazem isso. E há passageiros interessados nesse modelo de negócio aqui no país, inclusive, que eles possam escolher esses produtos no mercado. Hoje, o passageiro ele compra toda e qualquer passagem, já vem acoplado aqui, 2 de 32 quilos se for internacional, 23. E um ponto aqui que é relevantíssimo nós invertemos isso aqui, nós não desregulamentamos, pelo contrário, a agência passa a dizer que a bagagem de mão tem que ser de no mínimo 10 quilos, no mínimo. Então, significa, o passageiro que queira eventualmente, se essa regra for aprovada, viajar só com a bagagem de mão, essa regra aqui passa, inclusive, a protegê-lo. E, antes que os senhores, inclusive, me questionem, isso não vai levar a um prejuízo, não existe problema de segurança? Não, as aeronaves, justamente em função da consolidação desse modelo no mundo inteiro, os fabricantes já vêm reforçando os bins, né, que é onde se transporta lá os maleiros nas aeronaves, que hoje comportam muito mais peso do que se transporta. Então, e também a ANAC ela tem, junto com toda a empresa, aprovado um plano de segurança de bagagem. Então, a ANAC ela faz uma análise do cálculo que as empresas fazem, do quanto cada passageiro leva a bordo, para o balanceamento, para ela saber quanto de peso não só se leva lá no BIM, mas também a bordo da aeronave, para ver se aquela aeronave respeita o envelope, né, as normas de segurança. Então, nós pensamos, justamente em função da repercussão da medida, nós sabemos que a medida gera bastante dúvida e tem gerado bastante repercussão na sociedade, uma vigência escalonada. É uma mudança cultural, o passageiro tem que entender e fazer bom uso dessa medida, e justamente por conta dessa adequação, nós propusemos
que essa vigência total da desregulamentação fosse só a partir de 2 anos da implementação dessa norma. Então, só para 2018, caso essa norma seja aprovada, é claro, esse ano, e a gente espera que sim, por conta da nossa agência regulatória. Mas, já no primeiro ano de vigência, haveria uma convergência, uma redução da bagagem internacional, que hoje é uma distorção muito grande. As duas de 32 quilos geram problemas, inclusive trabalhistas no exterior. Muitos sindicatos de trabalhadores do setor lá fora proíbem que aquela pessoa que manuseia as bagagens, o agente handling, ele levante mais do que 25 quilos. Então, a bagagem do brasileiro, que chega lá com 32 quilos, eles põem um selo e colocam extra heavyweight. E só uma máquina pode ir lá e manusear. Então, isso prejudica os voos, a conectividade do passageiro brasileiro e pode levar, inclusive, a extravio de bagagem. A mala dele vai chegar só no voo seguinte. Então, questionamentos que são importantes se fazer nesse momento. Quanto de bagagem o passageiro precisa? Quem decide isso? Hoje é a agência que decide quanto que o passageiro tem direito no seu contrato de transporte. 23 quilos, hoje em média, e é importante citar isso, nós temos dados que hoje o passageiro transporta em média 12 quilos no transporte doméstico. 12 quilos. E a nossa franquia lhes garante 23 quilos. Quem está pagando pela bagagem efetivamente? Né? Quem não transporta a bagagem não poderia ter à sua disposição um serviço em que que lhe fosse possível optar só pelo produto essencial, que é o transporte de A para B, com uma bagagem de mão, que hoje passa a ser possível com mais de 10 quilos. O pré-pagamento, que hoje é o sistema vigente da bagagem, né? O passageiro, independentemente se for transportar ou não, ele já paga por isso. É um benefício efetivo? Então, a desregulamentação, fundamentalmente, ela visa trazer ganhos de eficiência alocativa, melhor utilização das aeronaves. Se a empresa aérea tiver condições de dimensionar quanto que os passageiros efetivamente ela pode lançar mão de mecanismos, e se faz isso no mundo afora, para ver quanto de porão ela terá à disposição para uma carga paga, são recursos que ela pode passar a ter e que isso gera um benefício no final das contas para o passageiro. Né? Redução de custos, ganhos de eficiência, eles geram redução em mercados competitivos, a gente sabe disso. Redução de preços, portanto, né? A teoria econômica, né? Enfim, mercados competitivos, como eu acabei de dizer, eles são repassados ao consumidor. A experiência nacional, a experiência internacional com as empresas low cost, né, mostram essa diferenciação de serviços e tarifas, né, diferentes serviços para diferentes consumidores. Hoje nós temos um fenômeno mundial também, e a entrada das empresas low cost, há inúmeros estudos que comprovam onde essas empresas entraram, o turismo aumentou. Então, hoje nós temos inúmeras localidades no país que, em baixa demanda, poderiam ter o turismo de fim de semana, do passageiro mochileiro que viaja com pouca bagagem, mas que queira ir passar um fim de semana em um destino turístico. Esse passageiro ele tem necessariamente que pagar pela franquia de bagagem, que eventualmente vai ser utilizada por outro passageiro. Então, fundamentalmente, a ampliação da concorrência, acesso a essas novas empresas low cost e a novos consumidores, inclusão social e aumento de demanda e, ao fim e ao cabo, né, o passageiro informado ele faz melhores escolhas, aquelas que atendam às suas necessidades. Aqui é só para se ter uma ideia, né? Eu falei das empresas low cost, o que elas representam hoje, são dados de 2014, mas as duas maiores empresas em número de transporte de passageiros hoje internacionais são justamente essas low cost que estão em franco crescimento. Então, só para demonstrar aqui o sucesso do modelo, né? E o modelo low cost, ele necessariamente faz uso dessa desregulamentação de serviços. Aqui é só uma breve ilustração, né, para encerrar a minha fala e poder ouvir os demais expositores. Hoje, esse passageiro que viaja com essas 4 peças de bagagem, ele eventualmente está pagando o mesmo preço que esse passageiro paga para viajar só com a mochila, com a bagagem de mão. Aqui existem inúmeras outras figuras, né, e paralelos que se podem fazer. O que é mais justo? É o hidrômetro coletivo, em que todo mundo paga por uma conta de água independente do seu consumo, ou é ideal que haja um hidrômetro individual que leve, inclusive, a uma redução do consumo, e hoje todo mundo está buscando isso aqui exatamente em função de problemas ambientais, da falta de chuva. Né? A questão do combo, né? O carro com ar-condicionado ou sem ar-condicionado. Seria desejável, suponhamos que houvesse uma regulamentação que obrigasse os fabricantes nacionais a só produzirem carros com ar-condicionado. O consumidor diria, mas eu que quero comprar o carro só
mínimo necessário para eu me locomover. Esse passageiro, esse consumidor não teria esse carro à sua disposição. É esse cenário que nós buscamos e ele é consolidado, eu posso dizer isso, no restante do mundo e não significou que todas as empresas, mesmo as low cost, tenham aderido a esse modelo. O fato da franquia de bagagem ser desregulamentada no resto do mundo não significou, portanto, que o passageiro passou a pagar, em todos os casos, pelo despacho desde a primeira peça de franquia de bagagem. A maior empresa low cost do mundo, inclusive, por paradoxal que possa parecer, ela dá 46 quilos de franquia de bagagem para voos domésticos, que é a Southwest, lá nos Estados Unidos. Então, não é uma questão sine qua non. Não significa dizer que todas as empresas acorrerão a esse modelo necessariamente e nem que as empresas low cost que efetivamente se estabeleçam aqui no país, elas vão aderir 100% a esse modelo. Nós queremos trazer regras flexíveis para que os consumidores possam ter produtos diferenciados e mais interessantes dependendo da sua necessidade.